Bom dia, coloquei para gravar aqui. Como hoje a gente só tem uma aula e são só vocês três que estão participando, qualquer dúvida vocês me interrompam aí. Eu vou seguindo as questões aqui. A gente só tem uma aula, né? Já está atrasado, porque a gente ficou esperando alguém entrar e não, pelo jeito não vai ter mais ninguém. Mas vamos lá, a gente discutindo um pouquinho cada dia já tá bom. Eu acho que a gente parou naquela questão 13, né? A última vez. Então vamos prosseguir na questão, no questionamento 14. Pensando em um lote de sementes armazenadas por 6 meses e livre de patógenos, justifica-se o gasto econômico com o uso de polímeros para manter o potencial de germinação e vigor? Bom, essa questão ela é bem geral, né? Porque depende das condições do armazenamento e das condições da semente quando ela foi colocada no armazenamento. Para uso de polímeros, eu não sei qual o sentido dos polímeros, mas provavelmente, né? Então, isso que eu vou tentar explicar, Wesley. Os polímeros, que eu não entendi direito qual o sentido desse questionamento. Mas, assim, polímeros, eles são utilizados para fazer incrustamento de semente, tratamento de semente. Na verdade, o polímero por si só é um material que vai ficar ao redor da semente. Qualquer material que grude ali fica ao redor da semente, né? Isso a gente chama de polímero, né? Ele tem esse poder meio que ligante, assim. E no meio disso tudo dá para misturar, fazer o tratamento de sementes com fungicida, com inseticida, por micronutriente, e assim vai. Então, creio que ele seja nesse sentido que é o questionamento aqui, mas se a semente já está armazenada e livre de patógenos. Bom, se a semente está armazenada por 6 meses, livre de patógenos, né? E tem que verificar também, obviamente, não só os patógenos, né? Que geralmente são fungos de armazenamento, outros patógenos que estão na semente, mas também insetos, né? Então, geralmente o que se faz? A empresa ela produz a semente e antes de embalar ela já faz o tratamento. Nas sementes que não tem tratamento, aí, por exemplo, a gente pega a semente de soja, né, semente de outras culturas, a de milho geralmente vai ter o tratamento, né? Então, porque ela tem um valor agregado a mais e aí compensa preventivamente colocar, né, fazer esse tratamento. Para a soja nem tanto, porque os produtores, grande parte dos produtores, eles preferem fazer o tratamento na própria fazenda antes de colocar no campo, porque daí já faz o teste primeiro para saber como que está esse lote de sementes e depois aí já faz o tratamento na própria fazenda antes de fazer a semeadura. Os polímeros, né, nesse caso, se referindo a tratamento de semente, né, eles podem ser utilizados e são utilizados, na verdade, mais para prevenção, né? Quando a gente adquire uma semente, a gente, né, pensa em adquirir uma semente de qualidade. Então, todo o processo que foi realizado antes, ele tem que ser bem feito para que a semente chegue no produtor, né, para quem for fazer a semeadura, que chegue com qualidade. E a partir daí, por exemplo, o tratamento seria apenas para a prevenção de alguns organismos que estão no solo, né? Alguns fungos ou ataque de alguma praga que já está ali no solo, em função
de a gente não ter um controle muito bom do solo, né? Do que tem no solo. Então, o tratamento ele seria preventivo. Aí, nesse caso, sim, ele vai, digamos assim, que manter um pouco o potencial daquela semente, porque vai evitar que ela seja atacada, né, por alguma praga ou por algum micro-organismo do solo. Mas, assim, depende muito também do vigor da semente e da condição em que for realizada a semeadura. A gente sabe que, tipo, economicamente, não justifica a gente tratar uma semente que tem um alto potencial, né, fisiológico. Né? Então, se é uma semente que tem um alto potencial fisiológico, incluindo ali, né, a germinação, vigor, né, sanidade dessa semente, baixa taxa de deterioração durante o armazenamento, tudo isso, né? Então, uma semente bem produzida, bem colhida, que não sofreu nada de danos, né? Poucos danos na colheita, no beneficiamento, secagem e tal, armazenamento, não justifica economicamente tratar essa semente. Mas vai depender também muito do solo, né? Da condição do solo. Se você conhece bem o solo onde vai semear, não tem tanta praga assim, não tem tanta doença. E na época da semeadura, não é aquela época que o solo vai ficar muito encharcado, né? Que vai favorecer esse tipo de ataque de alguma praga ou de alguma doença inicial. Aí você não precisa tratar a semente, né? Porque ela vai expressar o seu potencial fisiológico que já é alto. Agora, se o lote de semente já tem um vigor um pouquinho mais baixo, que durante o armazenamento ela passou por algum processo, né, alguma taxa de deterioração, seja em função de algum dano, desde a colheita até o momento da semeadura, né, ou um ambiente de armazenamento que não foi adequado para essa semente, perdeu qualidade, aí justifica, né, você fazer esse tratamento para garantir o máximo de expressão da germinação e principalmente do vigor da semente, né? Aí qualquer pouco que eu perder lá inicialmente eu posso comprometer o estande, mas se a semente tem boa qualidade e o solo está numa condição boa, né, não justifica gastar economicamente com isso. Claro que na realidade, para semente de milho, semente de soja, todo mundo faz tratamento preventivo, né? É um gasto a mais para não correr risco, né? Mas se ela tiver alto potencial fisiológico, não precisa fazer esse tratamento, não. Questão seguinte: caso eu tenha comprado sementes de um determinado capim e querer fazer o teste de vigor, eu posso realizar em uma determinada área da minha propriedade ou apenas num laboratório que posso realizar esse procedimento para assim conseguir ressarcimento caso não obtenha vigor que estava prometido, né, na embalagem, né? Só reforçando mais uma vez essa questão que a gente já discutiu em algum momento, né? Acho que em sala também. O produtor ele pode fazer o teste, deve, né? Fazer o teste de qualidade dessa semente, né? Germinação, tal. É um pouquinho mais complicado para o produtor, no caso de capim, porque teria que fazer o teste de pureza também, né? Pureza e germinação. Mas pelo teste de germinação, emergência lá no campo, ele vai saber mais ou menos, né, como que vai estar o estabelecimento, o stand dessa semente depois que emergiu. Porém, assim, ele não tem direito de reclamar se a semente tiver com qualidade ruim, porque isso só é possível se o teste for realizado por laboratório
oficialmente credenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, no MAPA. Então, para que ele conteste um lote de semente e consiga ressarcir, caso essa semente esteja ruim, né, ele precisa de um laudo oficial, de um laboratório de análise de semente oficial credenciado ao MAPA. Na realidade, é mais difícil fazer isso, porque tem um prazo, eu acho que são até 10 dias, se não me engano, tem na legislação, creio que são 10 dias para contestar essa qualidade. Então, assim que a semente chegar, vai ter que logo fazer montar um teste, né? E aí é interessante, né, que o produtor mesmo faça isso, monte um teste, que até 10 dias ele vai ter mais ou menos uma ideia de como seja. E aí, se tiver ruim e for possível ele conseguir mandar essa semente para um laboratório, tudo bem. O que acontece na realidade? As próprias empresas, elas acabam ressarcindo por conta própria, seja agropecuária, geralmente o produtor compra na agropecuária, a agropecuária depois entra em contato e cobra da empresa, né, da semente. Mas as empresas, por conta da concorrência, elas acabam ressarcindo o produtor, aceita de volta, dá o dinheiro de volta, ou dá outra semente de melhor qualidade, né? De capim menos, mas de outras espécies aí bem mais por conta da maior concorrência, né? Mas mesmo de capim, as empresas, né, que têm mais nome no mercado e tal, né, para zelar o nome, elas acabam fazendo isso. Mas oficialmente não tem jeito, né? Se for legalmente falando, só com o laudo de um técnico no laboratório credenciado. A gente sabe que, principalmente para o milho e para a soja, há uma legislação com os segmentos para a produção de sementes. Em relação à cultura do café, que hoje em dia é mais propagada por clone, mas ainda há por sementes, também essas normas a serem seguidas com fiscalizações, etc, etc. Sim, né? Toda a semente, ela passa pela legislação. Então, depois eu vou mandar para vocês todas as principais legislações que tem sobre semente, né? A lei, o decreto e as instruções normativas principais. E tem uma específica para a produção de mudas de semente ou clonais de café, né? Então, tem uma instrução normativa só para isso, para o café. Assim como tem só para algumas sementes específicas, né, para hortaliças, para citros, né, e outras espécies também. Então, lá nessa legislação, incluindo toda a legislação, levando em conta a lei geral, né, de produção de sementes e mudas, existe todo essa recomendação, esse procedimento que deve ser realizado. Então, mesma coisa, a gente discutiu lá na sala sobre campo de produção de semente de milho, de soja, né, que eu comentei dei exemplo, né, das fileiras, né, nas culturas plantadas em fileiras e tal, que faz todo aquele procedimento cuidadoso, roguing e tal, né, para eliminação de qualquer coisa. Nas outras, seja mudas frutíferas, né, de mamão, seja lá, café, enfim, todas as outras espécies também passam por isso, né, inspeções. Aí existem legislações específicas, quantas inspeções, né, quantas fiscalizações, né, podem ocorrer, né, geralmente 2, 3, aí varia um pouco de cultura para cultura. Mas existe sim toda a inspeção que deve ser realizada também para café, embora, né, a maior parte das mudas que é plantada para fins comerciais sejam produzidas de forma clonal, né, de forma vegetativa,
ainda existem mudas comercializadas que são produzidas via sementes. E também as sementes, elas precisam passar por fiscalização, principalmente para o melhorista, né, quando ele vai trabalhar com essas espécies para fazer uma nova cultivar e tal. Então, isso tudo tem que ter um controle muito rígido pela legislação também, né? Então, existe sim essas fiscalizações todas também para a cultura. Claro que algumas práticas relacionadas a isso, elas são um pouquinho diferentes, né? A forma de andar lá no campo, a forma que se faz o rogging, o número de inspeções que é realizada, isso muda um pouquinho de espécie para espécie, mas todas precisam passar por esse procedimento. Em caso de uma inspeção à propriedade e essa não estiver atingindo os requisitos mínimos para a produção de sementes de acordo com a legislação, eles serão multados ou apenas o lote de semente não poderá ser comercializado. Certo. Então, em função da legislação, existe um padrão, né? Para cada espécie existe um padrão mínimo que você precisa atingir de qualidade e em termos de espécies que não podem ser observadas no campo de produção de semente, né? Às vezes são espécies de plantas daninhas que não são toleradas, né? Que são proibidas, aquelas espécies de plantas daninhas que são toleradas numa porcentagem muito baixa, a presença de insetos, de pragas, doenças que ataquem, né? Então, independente da cultura, ela passa por essas inspeções e se não atender o que está prescrito na legislação, existem vários tipos de multas, né? Primeira coisa é o cancelamento do lote da semente, ou daquela safra, né, daquele talhão onde é realizada a produção de semente, porque às vezes na propriedade, se o produtor estiver produzindo uma semente de soja, por exemplo, de milho, qualquer cultura em larga escala, ele vai ter vários talhões, né? Pode ser que num talhão ocorra, por exemplo, ataque de uma doença, né, de uma praga, uma planta daninha, que nos outros não. E num grau, assim, numa intensidade que justifica o cancelamento daquele campo de produção de semente, então, daquele talhão. Então, nesse caso, né, o fiscal agropecuário, né, responsável por essa fiscalização, que está ligado ao Ministério da Agricultura, ele vai fazer o cancelamento em função de não atingir os padrões mínimos ou, né, as etapas, né, não cumprir com determinadas etapas no processo de produção. Essa é uma penalização. Aí existem outras, dependendo do grau, dependendo por exemplo, se ele comercializou semente que ele produziu de forma ilegal, se ele guardou semente para ele plantar na propriedade e depois vendeu, aí é não só multado, cancelamento de campo de produção de semente, nem só pagamento de multa, né, também é cassado o seu registro como produtor de semente, caso ele tenha feito isso, né, ou tenha feito alguma coisa. Então, lá na legislação, existem vários pontos, existem várias penalidades, né, que vão desde só o cancelamento do campo da produção de semente, ou também, né, da cassação, da suspensão também, pode ser só suspensão por um termo determinado, 1, 2, 3 anos, ou cassação mesmo da autorização
como produtor de semente. Existem várias penalidades em função do grau, né, de irregularidade que for encontrado. E aí a outra questão embaixo. É um agrônomo responsável ou existe outro curso que pode atuar nessa área específica? Qualquer pessoa que tenha registro no CREA, né, pode atuar nesse processo aí. Até porque a gente tem produção, por exemplo, de sementes de espécies florestais, né? E um engenheiro florestal vai atuar, o engenheiro agrônomo também pode, obviamente. O técnico agrícola também, ele pode fazer isso quando ele tem um registro no CREA, desde que ele tenha esse registro e esteja ligado a alguma instituição, alguma empresa, né, de produção de semente, ou então que ele seja um fiscal agropecuário, né? Esse que passou no concurso público, né, para fiscal agropecuário, que também pode ser qualquer um desses cursos de graduação que ele tenha o CREA, né? Então, ele pode ter feito esse concurso, né, e atua como fiscal agropecuário. Então, são vários os cursos, depende, a exigência é o CREA, né? Que tem o CREA para que ele possa atuar nessa área aí. E claro que ele vai ter que fazer alguns cursos, né? Se ele fez concurso, ele estudou para isso e tal. Se não fez, ele está ligado a alguma empresa dessas, né? Vai prestar serviço, que vai ser, por exemplo, o dono da empresa ou o proprietário que vai estar produzindo semente, ele vai contratar uma pessoa que vai ser responsável apenas, né, nesse processo de fiscalização do campo de produção de semente, né, nem fiscalização, mas pelas inspeções internas, por exemplo. Então, essa pessoa provavelmente vai ter que fazer um curso, né, tá por dentro de toda a legislação, né, e todos os critérios necessários para que, quando chegar o fiscal agropecuário lá, que vai fazer a inspeção pelo mapa, ele consiga, né, ter conduzido o campo certinho para que ele consiga passar nesse processo de produção de semente de qualidade. Tá? Foi passado vários artigos de culturas diferentes. Todas seguem um padrão de inspeção ou distinta, né? Já falei, a maioria segue o mesmo padrão. Alguma, né, ação, alguma atividade aí pode ser um pouco diferente, né? Como o número de inspeções. Se é, por exemplo, um plantio de uma cultura perene, ele não precisa, assim, passar várias vezes fazendo rogging, identificando o cultivar diferente, coisa assim. No máximo, na primeira vez que ocorre o florescimento, a primeira frutificação, né, na área, ele vai conseguir identificar se é uma espécie diferente, se tem algum caractere genético diferente daquele em que aquela espécie, ou aquele cultivar se propõe, né? Então, depois disso, não vai ter mais esse problema. Então, essa fiscalização, essa erradicação de qualquer material genético diferente para uma cultura perene, no caso, ele vai ser realizado uma vez só, né? Aos outros é todo ano, toda safra que produzir, sim. Mas, então tem algumas diferençazinhas, mas na maioria dos casos é tudo meio parecido mesmo. Qual é o maior cuidado que se deve ter em campos de produção de sementes de soja e de milho? O maior cuidado, não dá para dizer um cuidado apenas, né? São vários. Na verdade, o maior cuidado é seguir a legislação exatamente como ela pede. Na prática, né? Na prática, para você conseguir seguir a legislação, eu creio que o que mais dá
trabalho, que mais dá cuidado, é o hogging, né? Fazer o hogging bem feito para identificação de algum material genético que esteja misturado. Porque mesmo que as outras etapas também são importantes, às vezes são mais fáceis de identificar, né? Então, se é uma planta daninha que é proibida ou que não é, o que é tolerado em baixa porcentagem, é mais fácil você identificar e retirar da área. Se apareceu uma doença em reboleira, né, você eradicando aquela área ao redor da reboleira, você ainda consegue salvar o campo de produção de semente. Assim como uma praga, se você conseguir controlar inicialmente, né, sem causar tantos danos, você consegue salvar. Agora, se você deixar passar algumas plantas com cultivar diferente no meio, né, e isso for fazer parte do lote de sementes e for identificado, aí é problema, na certa. Então, talvez seja, na prática, o cuidado maior que se tem que ter com essa mistura genética, né? Principalmente entre a mesma espécie, né? Com cultivares diferentes que têm alguma característica que foge daqueles descritores do material genético, né? Que foi proposto pelo melhorista e tal. Então, talvez seja a maior dificuldade. Isso mesmo, tanto para milho quanto para soja, ou qualquer outra. Para milho ainda é mais difícil, além disso, é a questão do despendoamento, né? Que tem que ser bem realizado, porque aí, talvez para milho, juntando a essa questão de cultivar diferente, quando se for produzir um híbrido, no caso, né? Dos híbridos, que predominam em grande maioria a semente de milho híbrido hoje em dia, fazer o bom despendoamento para evitar que qualquer grãozinho de pólen, né, maduro fuja por aí, né, e consiga polinizar alguma semente no campo de produção de semente. Então, talvez para o milho seja esse processo ali, aliado, claro, àquele da identificação do cultivar, do material genético diferente. Qual é o fator mais relevante que interfere na qualidade das sementes? Ah, não, essa aqui eu anotei, organizei essas perguntas, essa ficou para depois, deixa por último, essa que é mais geral. Temos empresas que dominam o mercado de sementes, sempre desenvolvendo pesquisas para disponibilizar genótipo de alta qualidade para o mercado, porém, porque esses genótipos normalmente não duram mais do que 4 safras no mercado? É pela concorrência, na verdade, né? Existem materiais que duram mais de que 4 anos, né? A gente pega, por exemplo, milho verde, né? Milho utilizado para pamonha, que tem aquele cultivar da Grosseries, acho que é a G30, esqueci o nome, mas que até hoje faz o que, uns 20 anos ou mais que ele está no mercado e nenhum material surgiu para bater ele até o momento, né? Para milho verde, para pamonha, né? Então, depende muito do material, mas geralmente para milho e para soja, há uma mudança muito grande, sim, dos materiais, né? 3, 4, 5 anos já não se ouve mais falar dos materiais, porque, assim, existe uma concorrência muito grande, os melhoristas das empresas, eles estão trabalhando, né, ativamente. Aí surgiu um caractere interessante nesse processo de melhoramento, mesmo que já lançou um cultivar e tal. Aí esse cultivar lá no campo de melhoramento genético, ele continua sendo trabalhado, né?
Aí faz um cruzamento lá diferente, ou a própria seleção natural, dependendo da espécie, surge um caractere que é mais interessante, né? Seja uma resistência a uma praga, seja, né, uma produtividade um pouquinho maior, seja um, sei lá, alguma resistência, né, ao tombamento, à praga, enfim, uma série de características que podem surgir de um ano para o outro. Então, o mesmo cultivar, ele sofre aquela alteraçãozinha, mas ele tem que mudar de nome, porque aí existe o Registro Nacional de Cultivares, né, o RNC, que já foi registrado tal espécie com tal descritores, e aí não pode registrar o mesmo ou adicionar um descritor nesse cultivar. Aí muda de nome, obviamente, às vezes o material é bem parecido, apenas um descritor a mais, uma coisinha a mais é que foi acrescentada, que modificou, e aí muda o cultivar. Mas é por conta mais da concorrência mesmo. Então, em função dessa concorrência para milho, para soja principalmente, existe muito trabalho intensivo dos melhoristas para cada vez conseguir uma característica melhor, né, e colocar no mercado. É por isso que, né, toda hora está saindo material do mercado, entrando material novo. Todo ano um monte de cultivares novas são lançadas. Então todo programa de melhoramento das empresas vai ter isso, né? Vamos lançar esse material aí, que ele está melhor que o outro. Então, mais pela concorrência mesmo. De que forma a mistura física das plantas interfere na uniformidade genética do campo de produção? De que forma a mistura física das plantas interfere na uniformidade genética do campo de produção? Eu não entendi muito bem essa mistura física, porque essa mistura física, ela pode ser, se ela for de outro cultivar, ou de um cultivar com uma característica diferente daquele cultivar, ela não pode ser comercializada, né? Se for plantas daninhas, né, que existem no meio, na hora de colher, que tem a semente, não sei se essa mistura física aí é na semente, no final do lote, mas também, dependendo da espécie, se ela não for tolerada, se existe, por exemplo, espécies de plantas daninhas nocivas proibidas que são identificadas pela inspeção, aí esse campo de produção de semente ele é cancelado. Então, depende da espécie que existir na área, sejam cultivares da mesma espécie, né, diferentes, sejam plantas daninhas, a gente vai ter esse problema aí de cancelamento do campo de produção de semente. Então, nesse sentido, sim, a mistura física das plantas vai interferir, sim, nessa uniformidade genética do campo. São 8h10, todo mundo tem aula agora? Ou todo mundo não? Vocês três que estão aí ainda, vocês têm aula agora? Vão precisar sair? Tá, bom. Não sei, alguém já saiu, né? Quem estava aí, o Maicon, acho. Deve ter aula. Vamos fazer o seguinte, como só tem vocês três, a gente continua amanhã, então, porque eu também tenho que ver que o pessoal está aí para mexer no laboratório aqui de sementes, então a gente continua amanhã. Se eu não lembrar, deixa eu ver, na questão 22, beleza, gente? Então tá jóia. Agradeço aí a participação de vocês e até amanhã. Um abraço.